Um tapa em um parque público transformou um sábado normal no maior erro que esses policiais já cometeram. O som de crianças gritando e rindo enchia o Riverbank Park em Sacramento, Califórnia. Era um daqueles sábados em que a grama parecia mais verde que o normal. Famílias estendiam mantas de piquenique sob as árvores e o cheiro de churrasco vinha de uma festa de aniversário acontecendo perto do lago. Danielle Carter sentou-se de pernas cruzadas sobre uma manta, com uma caixa térmica ao lado, enquanto seu filho de 7 anos, Jordan, balançava alto nos balanços, gritando: "Mãe, olha para mim." Mais alto. Ela levantou a mão e sorriu. "Eu te vejo, campeão. Só não vá dar uma cambalhota por cima agora." Danielle estava vestida de forma simples. Jeans, tênis, uma camiseta cinza. Nada nela chamava atenção, e era assim que ela gostava em seus dias de folga. A maioria das pessoas ali só via uma mãe cansada relaxando depois de um jogo de beisebol matinal. Mas os olhos de Danielle nunca ficavam ociosos. Seu treinamento não permitia. Mesmo em seus momentos mais tranquilos, ela escaneava o ambiente sem pensar sobre isso. Foi quando ela notou. Não muito longe do playground, logo depois das quadras de basquete, 2 policiais uniformizados haviam parado um grupo de 4 adolescentes. Os jovens não poderiam ter mais de 15 ou 16 anos. 2 meninos, 2 meninas. Eles usavam mochilas, ainda carregando suas garrafinhas de água e lanches restantes do que quer que estivessem fazendo antes. Pela forma como as crianças se mexiam nervosamente, não parecia uma conversa casual. O corpo de Danielle enrijeceu, embora ela ainda não tivesse se movido. Ela observou enquanto um policial, um homem alto com maxilar quadrado, começou a gesticular agressivamente com as mãos. As crianças ficaram próximas umas das outras, seus ombros pressionados como se o espaço entre eles oferecesse segurança. O segundo policial se moveu para trás deles, escaneando o parque como se estivesse desafiando alguém a interferir. Jordan saltou do balanço e correu para pegar uma caixinha de suco da caixa térmica. "Mãe, posso brincar de pega-pega com aquelas crianças nos escorregadores?" "Ainda não, amor." "Fique perto," Danielle respondeu sem tirar os olhos da cena do outro lado da grama. Não havia nada de incomum sobre policiais patrulhando um parque público. Mas Danielle reconhecia aquela energia. Ela havia visto isso em salas de interrogatório, em batidas que deram errado, em decisões tomadas no impulso baseadas em suposições erradas. Não era apenas questionamento de rotina. A tensão estava crescendo, e era apenas questão de tempo antes que ela explodisse. Uma mulher por perto sussurrou para o marido: "Por que eles estão mexendo com essas crianças?" Elas não estavam incomodando ninguém. O homem apenas balançou a cabeça, tirando o telefone para começar a gravar à distância. O maxilar de Danielle se contraiu, mas ela se forçou a respirar. Ela não queria alarmar Jordan. Ele era muito jovem para entender por que sua mãe às vezes ficava quieta em situações como essa, muito jovem para saber como dias comuns podiam rapidamente se transformar em caos. Ainda assim, Danielle não podia simplesmente ficar ali sentada. Ela sabia que uma vez que o poder era abusado, era difícil de reverter. E se ninguém interviesse, aquelas crianças poderiam sair do parque algemadas por não fazer nada além de passar uma tarde de sábado juntas. Mas Danielle também sabia que essa ainda não era sua luta. Não até ela ver a linha sendo cruzada. Mas algo no seu instinto lhe dizia que essa linha estava prestes a ser cruzada mais rápido do que qualquer um esperava. Danielle tentou se concentrar em Jordan, que agora estava agachado na manta, arrumando cuidadosamente biscoitos de queijo em fileiras organizadas, fingindo que eram casas em algum tipo de jogo que só ele entendia. Sua vozinha a tranquilizou. "Mãe, posso construir uma cidade inteira?" Ele perguntou. Ela sorriu levemente, afastando os cachos da testa dele. "Desde que você não coma todos os meus biscoitos antes de eu pegar um." Ele riu, e por um breve momento, o parque parecia como deveria ser. Seguro, comum, despreocupado. Mas seus olhos continuavam voltando para os policiais. O mais alto havia se aproximado dos adolescentes, sua linguagem corporal agressiva. O mais baixo circulava como um falcão, braços cruzados firmemente no peito. Danielle quase conseguia ler seus movimentos como um músico lê uma partitura.
Algo não estava certo. Seus instintos se agitavam. Normalmente, ela deixaria as coisas acontecerem. Afinal, ela estava tecnicamente fora de serviço. Sua vida como agente do FBI deveria ficar para trás da sua placa quando estava com seu filho. Ela deveria ser mãe e nada mais. Mas anos de treinamento haviam reprogramado seu cérebro. Mesmo em um piquenique no parque, a parte dela que notava toda a postura tensa de um adolescente nervoso, o posicionamento da mão de um policial pairando muito perto do coldre nunca se desligava. Ela sussurrou para si mesma hoje não. Não deixe isso dar errado hoje. Um pai jogando futebol americano para seus filhos gritou cuidado. Quando a bola voou um pouco próximo demais. Jordan correu atrás dela, rindo, e Danielle se forçou a ficar de pé, fingindo manter os olhos nele. Na verdade, ela estava conseguindo uma visão mais clara dos policiais. O menino de moletom vermelho estava dizendo alguma coisa, mas Danielle não conseguia ouvir por causa do barulho do parque. Ela leu seus lábios, no entanto. Não fizemos nada. Seu amigo ao lado mantinha as mãos altas, tentando mostrar que não estava escondendo nada. A voz do policial ficou mais alta, afiada o suficiente para cortar o burburinho da conversa. Vocês acham que isso é uma brincadeira? Esvaziem os bolsos agora. Danielle sentiu sua pulsação acelerar. Ela olhou para Jordan, que estava ocupado jogando futebol de volta para as outras crianças, completamente alheio à tempestade se formando do outro lado da grama. Ela debateu se deveria chamá-lo de volta ou mantê-lo distraído. Escolheu o último. A última coisa que ela queria era seu filho muito perto se as coisas dessem errado. Por perto, um jovem casal começou a gravar no telefone, angulando o suficiente para capturar o confronto. Uma voz sentada em um banco murmurou baixinho: Senhor, por favor não deixe essas crianças se machucarem. O olhar de Danielle voltou para os policiais. Ela reconheceu aquela expressão no rosto do mais alto, a boca tensa, o maxilar rígido. Era o olhar de alguém que já havia tomado uma decisão antes de fazer uma única pergunta. Esse tipo de olhar havia arruinado muitas vidas. Jordan puxou sua mão de repente. Mãe, por que aqueles homens estão gritando? Seu coração se apertou. Ela se agachou para ficarem na mesma altura. Eles deveriam estar ajudando, amor, mas às vezes até mesmo pessoas no comando não fazem a coisa certa. Jordan franziu a testa, inclinando a cabeça. Eles vão ter problemas. Danielle engoliu com dificuldade. Eles podem ter se continuarem assim. Jordan aceitou a resposta, voltando correndo para seus biscoitos, mas Danielle não conseguiu livrar-se da pressão no peito. Ela sabia que estava em uma encruzilhada. Ficar calada como todos os outros, ou se preparar para agir. Ela se endireitou, seus olhos agora fixos nos policiais. A energia havia mudado. O mais alto estava se aproximando das crianças, sua voz alta, sua mão pairando perigosamente perto do cinto. Danielle não queria se envolver, mas também não podia ignorar. Mas o que Danielle não sabia era que em poucos minutos, ela não teria escolha alguma. Os gritos ficaram mais altos. Danielle podia ver o menino de moletom vermelho balançando a cabeça furiosamente, sua voz falhando enquanto tentava se defender. Eu não roubei nada. Eu juro. O policial mais alto deu um passo à frente, intimidando. Então você não se importará de provar isso. Bolsos. Agora. As crianças congelaram, trocando olhares nervosos. A menina de jaqueta jeans sussurrou: não fizemos nada. Só fala para ele. Mas sua voz mal se fazia ouvir. Danielle cerrou o maxilar. Ela havia visto isso antes. A exigência não era sobre evidência. Era sobre controle. E essas crianças sabiam, mesmo na idade delas, que o movimento errado poderia virar toda a situação de cabeça para baixo. Um dos meninos hesitou, devagar, alcançando o bolso para pegar o telefone. Isso foi tudo o que bastou. O policial mais baixo gritou: mãos onde eu possa ver. Ele se lançou para frente, agarrando o pulso do menino e puxando-o para cima. O menino gritou de dor. Uma onda percorreu o parque. Pais se viraram. Conversas se calaram. Telefones saíram dos bolsos. Câmeras foram ligadas.
O estômago de Danielle revirou. Ela se moveu alguns passos mais perto, deixando Jordan com a manta do piquenique. Seus olhos voltaram para ele. Ele estava olhando agora, confusão escrita em todo o rosto. Ela gritou suavemente: "Fique bem aí, Jordan. Não se mova." O policial mais alto empurrou o menino de volta para seus amigos, sua mão ainda pairando perto do coldre. "Vocês acham que são espertos, né? Bancando os durões na frente dos amigos? Hoje não." O menino de moletom vermelho gritou de volta: "Não fizemos nada." Sua voz falhou sob o peso do pânico. Os pés de Danielle a levaram para mais perto antes mesmo que sua mente alcançasse. Ela não era a agente Carter do FBI naquele momento. Ela era mãe do Jordan, e não conseguia aguentar ver o filho de outra pessoa ser humilhado, maltratado e possivelmente preso sem razão. "Com licença, oficiais," ela disse, sua voz firme mas estável. Ambos os homens se viraram bruscamente para ela, os olhos do mais alto se estreitando. "Senhora, isso não é da sua conta. Volte para seu piquenique." Danielle manteve o queixo nivelado. "É da minha conta sim. Essas são crianças com quem vocês estão falando, e eu não vi elas fazerem uma única coisa errada." O policial mais baixo zombou, apertando o aperto no pulso do menino. "Senhora, se afaste. A não ser que queira fazer parte disso também." Suspiros se espalharam pelos espectadores. Telefones se inclinaram mais alto, fazendo zoom. Danielle podia sentir todos os olhos nela. Seu treinamento gritava para ela diminuir a tensão, evitar confronto. Mas a mãe nela, a humana nela, se recusou a recuar. "Eu disse para soltá-lo," ela respondeu, seu tom mais afiado agora. O policial mais alto deu um passo à frente, intimidando-a. "Olha, nós te demos um aviso. Vá embora antes que isso fique feio." Danielle não tremeu. Seu coração martelava, mas sua expressão não traiu seu medo. Anos ficando de frente para homens perigosos em salas de interrogatório haviam lhe ensinado uma coisa: nunca deixe eles te verem desistir. Um espectador, um homem segurando um carrinho de bebê, gritou: "Ela está certa, cara. São só crianças. Soltem elas." O policial lançou um olhar para ele, mas as vozes na multidão estavam começando a crescer. Danielle sentiu a mudança. O equilíbrio de poder estava começando a inclinar. Mas então aconteceu mais rápido do que ela pôde impedir. O policial mais baixo soltou o menino e de repente se virou para Danielle. Ele entrou no espaço dela, apontou um dedo para o peito dela e gritou: "Você quer interferir?" Conseguiu. E antes que ela pudesse reagir, a mão dele veio através do rosto dela em um tapa forte e ardido. O mundo parou. Suspiros rasgaram pelo parque. Uma criança gritou. Alguém gritou: "Eu peguei isso no vídeo." A voz de Jordan ecoou pelo campo, aguda e aterrorizada. "Mãe!" A cabeça de Danielle girou para o lado com o golpe, mas ela não tropeçou. Ela não gritou. Ela se endireitou devagar, sua mão subindo para a bochecha, seus olhos fixos na expressão presunçosa do policial. Ele pensou que acabará de colocá-la no lugar dela. Mas naquele instante, ele não tinha ideia de com quem estava realmente lidando. O ar no parque ficou elétrico. Pais puxaram seus filhos para perto. Adolescentes congelaram no meio do passo na quadra de basquete. Até os pássaros pareciam se acalmar enquanto todos os olhos se fixavam em Danielle e no policial que acabará de dar um tapa nela. O grito de Jordan ecoou pelo silêncio. "Mãe!" Ele tropeçou em direção a ela, mas Danielle levantou a mão, palma para fora, sem tirar os olhos do policial. "Fique aí, amor," ela gritou, sua voz firme, mas urgente. "Não se mova." Seu filho congelou, tremendo, dividido entre obediência e medo. Ela podia ver seus punhinhos cerrados dos lados. Ele nunca havia visto sua mãe sendo tocada assim. O policial sorriu com desdém, tentando reafirmar controle. "É isso que acontece quando você mete o nariz onde não deve." Suspiros explodiram da multidão. Uma mulher gritou: "Você não pode colocar as mãos nela." Um homem gritou: "Estou gravando tudo." O policial mais alto se colocou na frente de seu parceiro, percebendo a mudança na multidão. "Tá bom, pessoal, se acalmem.
Isso não é da conta de vocês. Se afastem. Daniele manteve sua voz equilibrada, embora suas bochechas ainda ardessem. Você acabou de bater em uma mãe na frente do filho dela. Você acha que isso é controle? Tudo o que você fez foi cometer um erro que nunca vai esquecer. O policial mais baixo zombou. Senhora, você não me assusta. Daniele deu um passo mais perto, seus olhos fixos nos dele. Eu não preciso te assustar, mas você acabou de cruzar uma linha que não pode apagar. O choro de Jordan puxava seu coração, mas ela manteve o foco. Ela tinha que manter controle por si mesma, pelas crianças ainda agrupadas com medo, e pelas dezenas de testemunhas agora capturando cada segundo em seus telefones. O policial mais alto gritou: Senhora, último aviso. Vá embora antes de ser presa por obstrução. Os lábios de Daniele se curvaram no mais tênue, mais perigoso sorriso. Me prenda por ficar em um parque público, por dizer para vocês não agredirem crianças e seus pais. Seu tom se afiou como aço. Tentem. A multidão murmurou, vozes subindo. Ela está certa. Deixem ela em paz. Vocês vão perder o emprego por causa disso. Os policiais trocaram um olhar. A pressão estava crescendo e eles sabiam. Mas o orgulho os fez dobrar a aposta. O policial mais baixo se lançou para a frente novamente, tentando agarrar o braço de Daniele. Foi quando seus instintos assumiram. Com um movimento rápido, ela desviou, girou o pulso dele e o soltou com força suficiente para mandá-lo tropeçando para trás. Ela não o atingiu. Ela não escalou. Mas a mensagem estava clara. Ela não estava indefesa. Suspiros ondularam pelo parque novamente. O rosto do policial ficou vermelho. Você me agrediu. Ele gritou, apontando para ela. Daniele balançou a cabeça devagar, sua voz cortando o caos. Não, eu me defendi de você colocando as mãos em mim. Há uma diferença. O policial mais alto alcançou o rádio. Despacho. Precisamos de reforços no Riverben Park. Possível agressão a um policial. Daniele levantou a voz, projetando para que todos pudessem ouvir. Vocês acham que podem distorcer isso? Há pelo menos 20 telefones apontados para vocês agora. Vocês realmente querem jogar esse jogo? A multidão explodiu em concordância, telefones se levantando mais alto. Nós vimos o que aconteceu. Nós pegamos no vídeo. Ela não tocou em você até você ir atrás dela. A vozinha de Jordan quebrou o barulho, engasgada com lágrimas. Mãe, por favor volta. O coração de Daniele se apertou. Ela não quebrou o contato visual com o policial na sua frente. Em um segundo, amor, ela gritou de volta. Mamãe tem que terminar isso primeiro. Seu tom calmo perturbou os policiais. O mais baixo estava furioso enquanto o mais alto parecia incerto, seus olhos nervosamente indo para a multidão crescente. Daniele respirou devagar, então soltou as palavras que mudariam tudo. Vocês nem sabem em quem acabaram de colocar as mãos. O policial mais baixo gritou. Alguma mãe bocuda que não sabe quando ficar fora do caminho. Daniele inclinou a cabeça. É isso que vocês pensam? Ela alcançou o bolso traseiro deliberadamente devagar, suas mãos visíveis para todos. Ela tirou sua carteira, abriu e segurou uma placa que brilhou no sol da tarde. FBI. O silêncio foi ensurdecedor. Suspiros se tornaram gritos declarados. Ela é do FBI. Meu Deus, vocês bateram em uma agente federal. O rosto do policial mais alto perdeu a cor. O maxilar de seu parceiro caiu. A voz de Daniele estava calma, quase quieta agora, mas ecoou pelo parque atordoado. Vocês acabaram de agredir uma agente federal na frente de testemunhas, na frente de crianças, na câmera. Os soluços de seu filho se acalmaram um pouco enquanto ele assistia à mudança. Mesmo aos 7 anos, ele podia ver a dinâmica de poder virando bem na frente dos olhos. O policial mais baixo gaguejou não. Não tem como. Você está mentindo. Daniele deu um passo à frente, a placa ainda levantada, seus olhos queimando com autoridade. Eu pareço estar mentindo para vocês? Mas mesmo com a placa na mão, Daniele sabia que isso não havia acabado.
A tempestade estava apenas começando. A placa brilhou no sol do final da tarde, e o silêncio que se seguiu foi quase mais pesado que o próprio tapa. A multidão se inclinou para a frente, telefones ainda levantados, capturando cada segundo. Daniele segurou firme, seu braço imóvel, seus olhos fixos no policial mais baixo que a havia atingido. Vocês querem continuar me chamando de mãe bocuda, ou querem tentar falar isso para um agente federal? A bravata do homem desmoronou. Seus lábios se abriram, mas nenhum som saiu. O policial mais alto se mexeu desconfortavelmente, baixando o rádio. Espera, ele murmurou como se de repente percebesse que haviam entrado em território perigoso. Da manta do piquenique, a vozinha de Jordan subiu novamente. Mamãe, o que está acontecendo? Daniele olhou para trás o suficiente para encontrar os olhos arregalados e cheios de lágrimas de seu filho. Ela se suavizou por meio segundo. Está tudo bem, amor. Mamãe está bem. Só fique bem aí. Sua atenção voltou para os policiais. Ela fechou a carteira e a colocou no bolso, mas sua presença carregava o peso da placa, mesmo sem estar mostrando. Vocês dois acabaram de agredir uma mãe na frente do filho dela, ela disse, sua voz clara e comandante. Pior que isso, vocês agrediram uma oficial federal na frente de dezenas de testemunhas. Isso não é apenas má conduta. Isso é fim de carreira. O policial mais alto deu um passo à frente, baixando o tom, tentando recuperar o controle. Olha, talvez a gente tenha começado com o pé esquerdo. Pé esquerdo. Daniele o cortou bruscamente. Seu parceiro me deu um tapa na cara porque eu ousei pedir para vocês não maltratarem crianças. E você? Você ficou parado e deixou acontecer. O policial mais baixo finalmente encontrou sua voz. Nós não sabíamos quem você era. Os olhos de Daniele se estreitaram. E daí? Se eu não fosse federal, teria sido ok me agredir? Colocar as mãos em uma mãe na frente do filho dela? É isso que vocês estão dizendo? O policial tropeçou nas palavras. Eu não quis dizer. Vocês não quiseram dizer? Daniele pressionou, sua voz subindo. Vocês não quiseram dizer serem pegos. É isso que vocês não quiseram dizer. Uma mulher na multidão gritou fala para eles. Garota. Alguém mais acrescentou nós pegamos tudo isso no vídeo. Os adolescentes, ainda agrupados juntos, olharam para Daniele como se ela fosse sua tábua de salvação. O menino de moletom vermelho sussurrou ela nos salvou. Seu amigo murmurou eles não parecem tão durões agora. Daniele deu um passo devagar para frente, seu olhar cortando o policial mais baixo como uma lâmina. Vocês fizeram uma escolha hoje. Vocês viram crianças em um parque e assumiram o pior. Vocês me viram defendendo elas e decidiram que eu era uma ameaça. Vocês reagiram porque pensaram que o uniforme de vocês lhes dava poder sobre as pessoas. Vocês esqueceram que o poder real vem com responsabilidade. O policial mais alto levantou ambas as mãos levemente como para acalmar as coisas. Ok. Vamos respirar aqui. O olhar de Daniele não os deixou. Vocês estão certos. Respirem porque suas carreiras estão prestes a mudar. Eu sugiro que usem este momento para pensar muito cuidadosamente sobre o próximo movimento de vocês. A multidão murmurou mais alto agora. Pais murmuraram. Crianças apontaram. Câmeras continuaram gravando. Os policiais não estavam mais no controle. Daniele estava. Jordan se levantou da manta, abraçando sua bola de beisebol sob um braço. Sua voz tremeu quando ele gritou novamente. Mãe, por favor volta. Daniele olhou para ele, seu rosto se suavizando o suficiente. Quase terminando. Amor. Quase. Então ela voltou para os policiais. Seu tom baixou, mais perigoso. Vocês podem continuar se exibindo ou podem começar a se explicar para o supervisor de vocês quando ele chegar aqui. De qualquer forma, vocês não vão sair disso limpos. O policial mais baixo engoliu com dificuldade, seus ombros caindo como se o peso do parque inteiro finalmente tivesse pressionado sobre ele. O mais alto beliscou a ponte do nariz, murmurando algo no rádio sobre reforços imediatos solicitados.
Daniele cruzou os braços, ficando firme na frente deles. Ela não ia recuar. Não agora, nunca. Mas quando as sirenes gemeram fracamente à distância, Daniele sabia que isso estava prestes a escalar além de 2 policiais e uma mãe. Reforços estavam chegando, e com eles, o teste real de quem tinha o poder. As sirenes distantes ficaram mais altas, serpenteando pelas ruas até pararem abruptamente na entrada do parque. 2 viaturas adicionais chegaram perto das quadras de basquete, luzes piscando vermelho e azul pela grama. A multidão se mexeu, alguns recuando, mas se recusando a sair. Cada telefone permaneceu levantado. Ninguém queria perder o que aconteceria a seguir. Daniele ficou imóvel, braços cruzados, olhos fixos nos 2 policiais que já haviam cavado suas próprias covas. O mais alto parecia pálido, seu maxilar tenso. O mais baixo, o que a esbofeteou, continuava caminhando no lugar, murmurando baixinho. Das viaturas que chegaram, um homem corpulento de camisa branca e gravata emergiu, claramente um supervisor. Seus olhos varreram a cena, se estreitando quando viu a tensão na multidão, os telefones apontados em sua direção, e Daniele de pé alta no centro de tudo. O que está acontecendo aqui? Ele exigiu, sua voz cortando o ar. O policial mais alto pulou primeiro, desesperado. Senhor, tivemos uma situação com alguns adolescentes se recusando a cooperar, e então esta mulher interferiu. Daniele levantou uma única mão, parandou friamente. Não se atreva a distorcer isso. Ela se virou para o supervisor, sua voz nivelada, mas forte. Seu oficial colocou as mãos em mim na frente do meu filho e desta comunidade inteira. E antes que pergunte quem eu sou, ela alcançou o bolso novamente, produzindo a placa com precisão, segurando-a o suficiente para o supervisor vê-la claramente. Agente especial Daniele Carter, FBI. Um murmúrio coletivo varreu a multidão. Telefones fizeram zoom. Jordan, abraçando sua bola de beisebol no peito, ficou congelado, assistindo sua mãe se transformar na frente de todos. Os olhos do supervisor se arregalaram. Ele se aproximou, baixando a voz, mas não sua urgência. Agente Carter. Isso é verdade. O tom de Daniele era plano. Gostaria de verificar. Ligue. Eu vou esperar. O rosto do homem se contraiu. Ele fez sinal para um dos policiais que chegaram para fazer uma verificação rápida. O policial mais baixo explodiu. Ela está mentindo. Ela tem que estar. O olhar de Daniele se voltou para ele como um chicote. Cuidado! Cada palavra que você disser agora vai te seguir em um relatório, um tribunal, talvez até seu último dia no trabalho. Pense antes de falar. A multidão reagiu com uma mistura de suspiros e murmúrios de aprovação. Uma mulher gritou: é isso aí. Responsabilizem eles. Outra acrescentou: nós todos vimos. Ela não fez nada de errado. O supervisor esfregou a têmpora, percebendo quão ruim isso já havia ficado. Ele se dirigiu a Daniele diretamente. Agente Carter, peço desculpas pela situação. Vamos nos afastar e conversar. Daniele balançou a cabeça. Não vamos varrer isso para um canto quieto. Essas crianças merecem ouvir a verdade. Meu filho merece ver isso. E este parque inteiro acabou de assistir seu oficial perder o controle. Isso não vai ser enterrado. A vozinha de Jordan quebrou o barulho novamente. Mãe, eles vão te machucar mais? Daniele olhou para ele, seu rosto se suavizando. Não, amor. Não mais. Não hoje. O supervisor enrijeceu, claramente desconfortável sob o peso dos olhos da multidão e o brilho de cada telefone gravando. Ele se virou bruscamente para os 2 policiais originais. Abaixem suas armas. Se afastem agora. O mais alto obedeceu instantaneamente, alívio lavando seu rosto. O mais baixo hesitou, seu orgulho ainda queimando, mas finalmente, com o maxilar cerrado, ele também recuou. Daniele acenou levemente, então se dirigiu à multidão. Obrigada por ficarem aqui. Obrigada por gravarem. Não parem até saberem que a responsabilização é real. O parque explodiu com vozes, encorajamento, raiva, alívio. Não era mais caos. Era solidariedade.
O supervisor suspirou, seus ombros pesados, sua voz baixa. Agente Carter, isso será tratado. Prometo isso. A resposta de Daniele foi calma mas firme. Promessas não são suficientes. Ação é. Mas enquanto os policiais eram escoltados para as viaturas, Daniele sabia que a parte mais difícil não era o que tinha acabado de acontecer. Era o que ela precisava explicar para Jordan sobre por que isso aconteceu. A multidão começou a se dispersar uma vez que ficou claro que os policiais estavam sendo levados embora. Telefones baixaram, sussurros desapareceram, e pais puxaram seus filhos de volta para mantas de piquenique e balanços do playground, mas Daniele ficou enraizada no lugar, suas bochechas ainda queimando onde havia sido atingida. Jordan correu para ela, seus braços pequenos envolvendo sua cintura, seu rosto pressionado contra sua camiseta, e sua voz tremeu. Mamãe, eu pensei que eles iam te levar embora. Eu estava com tanto medo. Daniele se ajoelhou, puxando-o para perto para ficarem olho no olho. Ela segurou o rosto dele gentilmente em suas mãos. Amor, me escute. Ninguém vai me levar embora. Eu estou aqui. Estou segura, e sempre vou lutar para garantir que você também esteja. Ele fungou, limpando o nariz com as costas da mão. Mas por que eles te bateram? Você não fez nada. O coração dela afundou com a pergunta. Ela desejou poder protegê-lo dessa verdade para sempre, mas sabia que não podia. Às vezes pessoas no poder fazem escolhas ruins. Elas veem alguém e fazem suposições sem pensar. É errado e machuca pessoas. O que aconteceu hoje foi errado, Jordan. Não só porque eu sou do FBI. Mesmo se eu não fosse, ainda seria errado. A testa de Jordan se franziu. Mas você mostrou para eles. Você não teve medo. Daniele sorriu levemente, afastando os cachos dele novamente. Oh, eu tive medo. Ser corajoso não significa que você não tem medo. Significa que você se levanta mesmo quando tem. Ele pensou sobre isso, seus dedinhos agarrando a manga dela firmemente. Você se levantou por aquelas crianças também? Daniele acenou devagar. Sim, eu me levantei. Porque quando você vê alguém sendo tratado injustamente, você não simplesmente vai embora. Você fica com eles. Mesmo se sua voz tremer, mesmo se for difícil, é isso que faz a diferença. Os olhos de Jordan brilharam, mas seus ombros se endireitaram um pouco. Eu quero ser assim quando crescer, como você. O peito dela se apertou. Orgulho e tristeza se misturando de uma vez. E você será, amor. Mas espero que você cresça em um mundo onde não precise. Atrás deles, o adolescente por quem ela havia intervindo ficou constrangido, suas mochilas penduradas baixas, seus rostos presos entre alívio e culpa. O menino de moletom vermelho falou suavemente. Senhora, obrigado de verdade. Nós pensamos que ninguém ia nos ajudar. Daniele lhe deu um pequeno aceno. Vocês não precisam me agradecer. Só me prometam que vão cuidar uns dos outros. E lembrem-se, como as pessoas veem vocês não é sempre quem vocês são. Não deixem ninguém os convencer do contrário. Os adolescentes acenaram, seus olhos demorando nela antes de saírem andando juntos, sussurrando entre eles. Daniele se virou de volta para Jordan. Vocês viram? Mesmo pequenas ações importam. Mesmo quando parece que você é o único se levantando, Jordan a abraçou mais forte, sua voz abafada contra sua camiseta. Eu fico feliz que você é minha mãe. Lágrimas picaram os cantos dos olhos dela, mas ela beijou o topo da cabeça dele e sussurrou, eu fico feliz que você é meu filho. As luzes piscantes desapareceram quando a última viatura saiu do parque. A vida ao redor deles lentamente voltou ao normal. Crianças de volta nos balanços, pais desempacotando caixas térmicas. Mas Daniele sabia que nada sobre este dia foi normal para seu filho. Mas quando o parque se acalmou, Daniele percebeu que tinha uma última mensagem para deixar. Não só para Jordan, mas para todos que ouviriam essa história. Daniele juntou a manta e a caixa térmica com movimentos lentos e deliberados, como se cada ação fosse sua forma de liberar a tensão ainda enrolada em seu peito. Jordan segurou sua mão firmemente, não querendo soltar nem por um segundo. Eles caminharam de volta para o carro juntos,
o parque lentamente desaparecendo atrás deles. Antes de saírem, ela parou, se agachando mais uma vez para ficar no nível do filho. Sua voz era calma, firme e pesada de significado. Dorda, hoje você viu algo que nenhuma criança deveria ter que ver. Mas você também viu o que acontece quando as pessoas falam. Você viu a verdade vencer as mentiras. E você viu que o silêncio nunca é a resposta quando alguém está sendo machucado. Jordan acenou devagar, ainda agarrando sua bola de beisebol. Então, até crianças podem se levantar? Ela sorriu, limpando uma lágrima da bochecha dele. Especialmente crianças, porque vocês são o futuro, e um dia sua voz pode ser a que salva alguém. Ele a abraçou novamente, e pela primeira vez em toda a tarde, ela deixou o peso do momento se suavizar. O mundo continuaria girando. As pessoas continuariam julgando e o poder continuaria sendo testado. Mas ela sabia que este dia havia plantado algo dentro de seu filho. Uma semente de coragem, de consciência, de empatia. Enquanto dirigiam embora, Daniele olhou para ele pelo espelho retrovisor. Ele estava quieto, pensativo, olhando pela janela. Ela sussurrou mais para si mesma do que para ele. Eles vão pensar 2 vezes antes de nos subestimar novamente. E talvez, só talvez, todos que assistiram pensariam 2 vezes também. Então, aqui está a lição. Nunca assumam. Nunca abusem do seu poder. E nunca deixem o medo os manter em silêncio, porque a verdade é mais forte quando é falada em voz alta. Se você gostou dessa, curte, comenta e compartilhe. Não se esquece de se inscrever no canal para mais histórias como essa. Até a próxima!